parte 5 do capítulo 4, última parte, tá? Força aí, tá acabando. Gente, 5 minutos passam muito rápido, tá? E eu não quero fazer um vídeo tão longo pra não ficar tão cansativo. Vamos lá. Estamos na página 61. Isso. E aí agora a gente vai encontrar lá um dos últimos tópicos que fala: os processos de metacognição contribuem para esclarecer sobre o êxito das aprendizagens. Algo muito importante dentro da avaliação, e aí agora a gente vai falar da avaliação do aluno e não do professor, é a questão da metacognição. Essa metacognição, ela vai auxiliar o aluno a tornar ele consciente da sua aprendizagem, aquilo que ele aprendeu. A metacognição, ela vai fazer com que cada aluno entenda, olhe para dentro de si e diga: o que eu aprendi de verdade? Ele refletir sobre ele mesmo. Ou seja, cada um de vocês poder refletir sobre aquilo que realmente vocês aprenderam. E essa metacognição leva a uma autoavaliação, que também é muito importante. É preciso que cada um pense sobre a sua autoavaliação. Como que eu me autoavalio? O que de verdade eu aprendi? O quanto de verdade eu me doei? Às vezes acontece na área educacional, a gente recebe uma nota e a gente pensa: poxa, mas eu não mereci essa nota aqui. Eu me esforcei, essa nota aqui não diz respeito ao que eu sei. Eu só me confundi, ou eu anotei aqui a questão errada, mas eu sei a certa. E a gente sabe que aquela nota não reflete o que realmente a gente sabe. Ou o contrário. E isso, né, fora da igreja e do âmbito da igreja, tá? Mas secularmente, um aluno que cola na prova, ele sabe que a nota que ele tirou não condiz com o que realmente ele sabe, mas pela exigência e de repente pela necessidade e de dar um resultado naquela prova, ele se sente, né, forçado ou, né, quer colar para poder tirar um outro resultado. Mas se ele for se autoavaliar, ele sabe que aquela nota não diz realmente aquilo que ele sabe. Então não adianta, e a gente fala muito isso no ITQ, não adianta: olha, eu fiz a prova, tirei 10. Tá, mas esse 10 é realmente 10? É realmente o que eu sei? Ou às vezes tem gente que tem orgulho de dizer: chutei tudo e tirei 9 pontos. Chutei tudo e errei só uma. Poxa, se a gente for se avaliar, isso é muito ruim. Porque eu chutei, ou seja, eu não sabia o que estava ali. Aí a gente pode refletir várias coisas. Será que a prova foi bem elaborada? Será que as questões foram bem elaboradas? Porque às vezes acontece na prova, o aluno diz: eu não sei explicar isso aqui, eu não sei o que é isso. E aí, se o professor disse: mas tu lembra quando a gente falou dessa situação? Não, isso eu sei. Então, por que ele não compreendeu aquela questão que estava na prova, tá? Então, essa autoavaliação, ela é muito importante. Depois, na página 62, vai falar sobre a avaliação. A avaliação, ela é o processo. Alguns entendem que a avaliação, ela é só o final, que a avaliação, ela só vai acontecer na prova, ou que somente o trabalho avaliativo vai fazer parte dessa avaliação. E a gente falava em aula também sobre isso. A avaliação, ela é o processo todo. Eu tenho que avaliar o meu aluno no todo, o quanto ele participou, o quanto ele não participou. Se realmente, talvez ele não deu um bom resultado na prova, mas eu sei o quanto ele sabe, o quanto ele se esforçou. E aí é preciso ter um olhar do professor. E aí é preciso que o ensino e a maneira de ensino me dê um suporte para poder avaliar esse aluno nesse âmbito também. Lembra que a gente falava sobre: um dia eu não tô legal, não quero fazer a prova. Cabe ao educador ele dizer: bom, para aí, é um aluno que está se esforçando, tá aqui, hoje ele não tá bem, vamos fazer a prova outro dia. É preciso ter esse olhar, essa sensibilidade do educador. Mas a avaliação, ela não é o final, ela tem que olhar o processo. Vamos voltar para a igreja. Às vezes a gente quer que a pessoa mude de vida do dia para a noite. E nem sempre acontece assim com as pessoas. Com algumas é preciso um processo. E todos nós estamos num processo de crescimento, de maturidade cristã, de aprendizado. Mas quando a gente avalia, a gente não avalia só onde a pessoa tá, a gente avalia tudo que ela passou. Poxa, hoje a pessoa é uma bênção, tá pregando, né? Tá, mas olha o trajeto que ela fez para chegar até aqui. A gente precisa valorizar. Às vezes na igreja a gente tem o costume
Ou não, né? Vamos dizer, em algumas igrejas, de julgar as pessoas. Poxa, aquela pessoa não quer nada com nada, aquela pessoa não se envolve em nada, mas qual é o histórico dessa pessoa? O que que ela traz com ela? Qual é a bagagem que tem nela para que hoje ela responda dessa maneira? Por que que, de repente, ela tem dificuldade? Eu falava com uma pessoa há uns anos atrás, e eu dizia, poxa, né, tu não quer ir na escola bíblica por quê? E a pessoa me dizia que tinha trauma de escola. Trauma, porque quando ia na escola lá atrás, era uma educação tão tradicional e ela não se saía tão bem dentro dos resultados que era esperado, que ela criou um trauma, porque a família dizia, tu é burra, porque tu é burra, porque tu não aprende nada, porque tu é burra, olha teus irmãos, tu é burra. Então, veja que esse trauma que ela teve lá bloqueou ela hoje para participar de uma escola bíblica. E aí a gente pensa, bom, que formato de escola bíblica a igreja tem oferecido hoje para essas pessoas também? Então a gente precisa pensar essa educação, pensar o ensino que a gente está dando e pensar a avaliação, como eu vou avaliar esse ensino. Essa avaliação não pode ser só nota. Eu tenho que entender o meu aluno e olhar para ele além de uma nota, tá? E é importante que o aluno também consiga fazer uma autoavaliação, olhar para ele e entender o que que eu consigo aprender, o que que eu não consegui aprender ainda, onde eu tenho que melhorar. E aí vai acabar falando sobre portfólio, que eu só vou falar porque é uma questão depois que vai cair lá na alta atividade, tá? O portfólio, ela é a coleção das atividades, é juntar tudo aquilo que o aluno produziu durante o processo de aprendizagem de determinado assunto, né? E aí ele reúne tudo aquilo e essas atividades, então, elas formam um portfólio que pode mostrar esse caminho do conhecimento que foi percorrido. Tá bom, gente? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas concluímos aqui, então, o capítulo 4 do livro. Qualquer dúvida, me chamem e a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? Tchau, Deus abençoe!